Olá! Bom, respondendo perguntas como você tinha um modelo pronto, um esqueleto pronto, qual a sua opinião sobre isso? Bom, depende muito. Na minha opinião, depende. Assim, exemplo, você decorar uma redação inteira, assim, cada linha, uma redação completamente, e só mudar algumas palavras, assim, sabe? De acordo com o tema, eu acho muito arriscado. Eu não gostei, porque eu até pensei em tentar, mas assim, só de pensar em decorar uma redação inteira, assim, já foi uma pressão a mais pra mim. E também porque pode ser que você chegue lá na hora e vai que você não consiga modificar, aí você vai travar, não vai conseguir fazer algo mais natural, assim, não vai ter outras ideias. Então, na minha opinião, decorar uma redação inteira, ter um modelo completamente pronto, nessa forma, não é legal. Mas é claro que eu não discordo 100%. Por quê? Porque ter começo de frase, né, tópico frasal, começo de frase de cada parágrafo, isso me ajudou muito, sim. Eu treinei durante os meus meses fazendo dessa forma, sim. E, bom, isso ajudou muito. E pode ajudar a você a otimizar seu tempo, né? Você fazer a redação mais rápida, porque você não vai ficar pensando, ai, pronto, primeiro desenvolvimento, o que eu vou escrever aqui? Não, gente, se você já tem, você já vai colocar primeiro, em primeiro plano, em primeiro lugar, vírgula, e já vai continuar. Então, e isso também vai ajudar o quê? A surgir, a fluir, sabe? A surgir novos argumentos, porque você vai começar, exemplo. Dessa forma, aí já vai vir. Você só pensando em dessa forma já vai vir algo na sua mente. Então, isso ajuda também. Então, é isso. Bom, esse modelo que eu vou falar aqui agora pra vocês é o modelo que eu fiz no dia do Enem. E eu tenho ele desenvolvido, né, com a redação, já todo desenvolvido nos meus dois vídeos que eu leio minha redação e explico, se vocês não assistiram ainda. E outra coisa, eu fui pegando então modelos, né, que eu via na internet e tal, e ia praticando durante os meses, como eu falei, eu mudei durante os meses, eu não usei sempre o mesmo, e eu fui modificando da minha forma, e é isso. Então, vamos lá. Introdução. Bom, a introdução eu decidi não ter um modelo assim no começo, sabe, nas primeiras linhas, porque eu acho que depende muito de cada tema. Cada tema é um tema, então eu pensei assim, isso eu vou deixar na hora, exemplo. Porque assim, eu vou ler o tema e vou tentar colocar a Constituição, a Constituição, uma lei, uma música, uma alusão histórica, o que vier na mente relacionado com aquele tema. Ou, porque se você pratica uma vez por semana, fazendo redação pelo menos, é bem provável que você vai conseguir sim, tá? E assim, eu pensei, mesmo se eu não conseguisse, por algum motivo, não vier nada na minha cabeça, eu vou conceituar a palavra-chave, vou definir a palavra-chave. Exemplo, o tema é a doação de órgãos no Brasil. Qual é a palavra-chave? Doação de órgãos. Aí eu posso começar. A doação de órgãos é um processo que nananana, vou conceituar, vou definir, entendeu? Aí ponto, aí eu continuo no Brasil e aí eu argumento pouco, coloco meus dois argumentos, né, meus dois núcleos da tese, que eu vou falar um em cada desenvolvimento e tá perfeito. Essa é uma forma de você também começar. Claro que é bom você começando já com conhecimento de outra área, mas se de alguma forma não acontecer, dá pra fazer isso, tá? Então, eu fiz isso. E aí, só que, claro que eu tive o meu modelo na conclusão da minha introdução, que foi esse. Por isso, deve-se debater os motivos do impasse, os quais circulam tanto pelo problema 1, argumento 1, quanto pelo problema 2, argumento 2. Então, gente, essa parte aqui, os quais circulam, isso aqui foi uma luz que veio na hora mesmo no Enem. Eu não tinha, essa partezinha, os quais circulam, eu não tinha feito em casa, não tinha treinado dessa forma. Mas essa é a parte boa e uma prova de que realmente funciona, gente. Praticar uma vez por semana. Tentem a redação pelo menos uma vez por semana. Porque pode acontecer isso na hora, sabe? Você pode surgir algo e você vai escrever naturalmente também. Mas é claro que tendo esses tópicos frasais, os comecinhos de frase também, é ótimo, perfeito. Então vamos lá. Desenvolvimento 1. Eu fiz assim. Primeiro, vírgula, é indubitável que aí o argumento, né, o seu primeiro problema, o seu primeiro argumento que você colocou na tese da sua introdução, esteja entre as causas do problema. Ponto. Isso eu usei mesmo, assim, eu pratiquei durante os meses dessa forma. Na verdade, eu nem comecei assim, mas nos últimos meses eu defini dessa forma aqui. E aí, depois disso, você vai argumentar, né? Se você vai colocar uma citação, vai argumentar de acordo com essa citação, ou uma alusão, o que for. E aqui, lembre que no desenvolvimento vocês não podem fazer uma proposta de intervenção. Vocês não podem propor, nossa, então por causa disso tem que fazer isso, aquilo. Não, a proposta de intervenção é só na conclusão. Aqui você vai argumentar, vai dizer o que é ruim, por que é ruim, enfim.
E aí, depois disso, na conclusão desse primeiro desenvolvimento, eu terminei assim. Dessa forma, vírgula, aí o problema, né, de novo, trazendo o tema da redação, porque tem que estar sempre falando, né, do tema, evidencia que... E aí, outra coisa. O que eu terminei, assim, sempre, meu primeiro desenvolvimento? Eu sempre reforçava o problema, eu enfatizava o porquê o problema é ruim, sabe? Dessa forma, aí coloca o problema, esse problema faz isso e aquilo, sabe? Eu fazia assim. Tem gente que faz como? Que conclui o primeiro desenvolvimento como? Colocando uma consequência, o que é ótimo também. Dessa forma, exemplo, ó, dessa forma, aí o problema, nananã, traz o outro problema, sabe? Você vai colocar a consequência. Também é uma forma legal de concluir o seu desenvolvimento. Desenvolvimento 2. Aí eu comecei sempre com outro sim, vírgula. Vale ressaltar aí é o seu segundo problema, seu segundo argumento, como um dos empecilhos, ou seja, um dos obstáculos à resolução da problemática, para resolver o problema. Aqui eu coloquei problemática, porque no primeiro desenvolvimento eu coloquei problema, para não ficar repetindo a palavra. Então tá ótimo. E aí eu concluí esse meu segundo desenvolvimento assim. Com base nisso, é imprescindível que... para reverter tal conjuntura. Ou seja, com base nisso, é imprescindível, é muito importante, muito mesmo, palavra maravilhosa, imprescindível, tem o S e um C, eu até escrevi na hora assim, para não errar essa palavra. Ou seja, é imprescindível que, aí aqui você vai colocar o que você quiser. É imprescindível que o poder público faça algo para reverter a conjuntura. É imprescindível que... isso aqui vai depender do seu argumento. Tipo, se o problema for os pais que não educam direito os filhos, exemplo. É imprescindível que os pais... para reverter tal conjuntura. Isso aqui não é exatamente você não tá propondo solução, você só tá concluindo esse parágrafo, entendeu? É tipo uma introdução para a sua proposta, mas aí a proposta vai vir agora, né? Na sua conclusão. Então, a conclusão, como eu fiz? São vitais, vírgula. Portanto, ações capazes de... Aí você vai trazer o tema de volta, tá? Exemplo, vamos supor que o tema é poluição no Brasil. Aí você vai falar, são vitais, portanto, ações capazes de diminuir, de atenuar, de mitigar, de reduzir a poluição no Brasil. Ponto. Assim, urge que... Aí a ação, você vai colocar a ação. O agente, urge que o agente, vírgula... Aí a ação, vírgula, mediante a ponto. Aí eu continuei. Ponto na mesma linha, óbvio. Deve haver, vírgula. Por que esse deve haver? Porque agora eu vou fazer um detalhamento para tirar 200 pontos nessa competência 5. Tem que ter os 5 elementos, né? Então aqui eu fiz assim dessa forma, deve haver, para detalhar mais. Porque eu não fazia isso antes e foi nisso que uma vez eu perdi ponto. Nessa competência aqui, na competência 5. Tem gente que faz assim, coloca vírgula e fala, além disso, nananana, isso aí é outro detalhamento também, mas eu gostei dessa forma aqui, porque eu coloco o ponto, continuo na mesma linha e não fica um período tão grande, porque na competência 4, que é a de coesão, né, de fazer sentido, do período, do parágrafo fazer sentido, isso também é uma das coisas. O seu período não pode ser enorme. O que é o período? É começar uma frase com a letra maiúscula e até onde tem o ponto final, sabe? E aí você continua na mesma linha. Até esse ponto final, isso é um período. Um período ter 4, 5 linhas não é legal, tá? Então, uns 3 linhas, assim, mais ou menos. Então, essa é outra forma. E aí, o que eu fiz? Então, deve haver, vírgula, vírgula, Por quê? Esse... Primeiro, nananã. Eu coloquei assim na minha redação. Deve haver, nesses eventos, isso e aquilo. Isso é um super detalhamento que eu coloquei. E por que eu coloquei essa lacuna aqui também? Porque vai depender do seu tema. Exemplo, vamos supor que a sua ação foi uma palestra numa universidade para reverter o problema da sua redação. Aí você pode colocar, deve haver, nas palestras, isso e aquilo. Maravilhoso. Vírgula, a fim de que... E aí vai ser o intuito, né, dessa ação. Ponto. Aí eu continuo. Ademais, e aí eu faço a outra proposta, que não necessariamente precisa estar completa, tá? Os 5 elementos, a sua primeira proposta tendo... Uma das suas propostas tendo os 5 elementos já tá perfeito.
Também não é mais obrigatório, né, ter duas propostas de intervenção. Se você conseguir fazer uma proposta que resolva os dois problemas dos seus dois desenvolvimentos, tá ok, mas se você não conseguir, eu não arrisquei, eu quis fazer duas para solucionar os dois problemas, mas a minha segunda proposta eu não fiz com 5 elementos também, ela não ficou 100% completa, porque a minha primeira já tava e eu tirei 200 pontos nessa competência, tá, gente? Então, tá perfeito. E aí, eu concluo a minha redação como: ponto. Feito isso, vírgula, nananã, poderá, enfim, nananã. Pronto, o que acontece aqui? O que eu fiz? Para o meu texto ficar 100% maravilhoso, ficar bem circular, eu fiz o quê? Eu trouxe de volta o que eu coloquei lá na minha introdução. Eu comecei a minha introdução colocando a lei de incentivo à cultura, e aí eu terminei. Feito isso, o objetivo da lei de incentivo à cultura poderá, enfim, ser concretizada, mas aí vai depender do seu tema, o que você colocou na sua redação. Então, exemplo, você colocou uma alusão histórica, sei lá, você começou falando sobre a Primeira Guerra Mundial, um problema que acontecia na Primeira Guerra Mundial, e aí você pode terminar assim: feito isso, o problema ocorrido na Primeira Guerra Mundial poderá não ser feito novamente, não acontecer novamente, entenderam? Vocês entenderam, né? É muito bom você deixar ele bem circular assim. E é isso, gente. E terminam com esse poderá mesmo, sabe? Poderá, enfim, nananã. Porque você não é o dono da razão, você não vai falar: feito isso, vai acontecer isso, aquilo. Feito isso, vai acabar a violência. Não, não vai acabar. Mas poderá ser atenuado, entendeu? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.